Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Seja muito bem-vindo, você que é novo aqui no canal, você que já me acompanha, meu muitíssimo obrigado. Você que é novo, por favor, ative o sininho, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, escreve aí embaixo também o que Deus está mandando você escrever. E que você venha compartilhar para a honra e glória do nome do Deus Todo-Poderoso. Amém? Gostaria de estar liberando a palavra de Deus para a sua vida. Antes de orar, que se encontra lá em Gênesis, no seu capítulo 39, versículo 7 ao versículo 9. Repetindo mais uma vez, Gênesis no seu capítulo 39, do versículo 7 ao versículo 9, que diz assim: Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia, ela disse: Venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: Escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo o que tem. Nesta casa, eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Então, essa passagem, meus amados irmãos, é muito conhecida. Fala de José. Quem conhece a história de José sabe que ele foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. E José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar. E José começou a morar na casa de Potifar, e pelo seu caráter, José era uma pessoa de muito caráter e era muito temente a Deus. O Senhor sempre estava com ele, porque ele tinha caráter. Então, que você venha ter caráter, que você venha saber que nem tudo que acontece na sua vida é um inimigo. Tem coisas que acontecem pela sua falta de caráter. Tem muitas pessoas que não têm caráter e jogam a culpa no inimigo. Nem tudo que acontece dentro de casa é um inimigo. Nem toda briga que acontece dentro de casa quer dizer que é um inimigo. Então, que você venha ter caráter. Infelizmente, hoje em dia, existem muitos cristãos, pessoas que se dizem, crente, mas na verdade é crente só de nome, mas não tem nenhum caráter. Tem falta de caráter. Tenha caráter. Servo de Deus tem que ter caráter. Tem que ter caráter, como José teve. Tenha caráter! Versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Saiba que o inimigo sempre vai criar uma situação para te tirar da presença de Deus. Ele sempre vai te tentar. Você jovem que está me escutando, você adolescente, pré-adolescente, ele sempre vai colocar uma isca para você entrar totalmente no pecado. Ele vai colocar os sites pornográficos para você entrar, para depois você ir para masturbação. Aí depois você vai para o sexo antes do casamento. O inimigo sempre vai fazer você querer usar drogas quando você está se sentindo deprimido. Sempre vai querer colocar o pensamento suicida na sua mente.
ele usa iscas para destruir a sua vida. O inimigo vai querer sempre criar alguma situação. Ele sempre tem uma isca para te fazer pecar contra o teu Deus. Repare bem. Ela disse: venha, vamos para a cama. O inimigo vai te dizer: venha, pode acessar esse site pornográfico, vai ser só uma vez. Pode fumar essa maconha, vai ser só uma vez. Pode cheirar essa cocaína, venha, vai ser só uma vez. Pode beber, você não vai se embriagar não, vai ser só uma vez. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, quando você vê, você já tá alcoólatra. Quando você vê, você já fez sexo antes do casamento. Quando você vê, você já está totalmente com a sua vida destruída. O inimigo sempre vai usar uma isca. Você que é casado, você que é homem, mulher, o inimigo sempre vai querer que você traia, viu? Ele sempre vai usar uma isca. Quando você está com problema, tome muito cuidado, você que está tendo problema no seu casamento, porque o inimigo vai colocar uma isca para te fazer trair. E infelizmente, depois que isso acontece, você sabe como a sua família é desestruturada. Porque infelizmente, muitos hoje em dia, querem a separação. Muitos hoje em dia não querem lutar pelo casamento, não querem lutar pelo lar. E depois, quando acontece a separação, como todos sabem, acontece uma série de problemas gravíssimos. Filho fica para um lado, pai fica para o outro, esse negócio de pensão, mãe brigando com o pai. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Porque o divórcio nunca é bom, não. Depois que acontece, depois que o inimigo faz o que ele quer, a tua vida, desculpa usar essa palavra, a tua vida vira um inferno. Então, tome muito cuidado. As coisas de Deus não são brincadeira não, meus amados irmãos. Isso é muito sério. Infelizmente, muitos hoje em dia estão achando que as coisas de Deus é brincadeira. As coisas de Deus, preste bastante atenção nisso. As coisas de Deus é coisa séria, meu irmão. Tem muita gente aí brincando com Deus, brincando com o pecado. Vai brincando com o pecado, vai. Continua no homossexualismo. Continua na idolatria. Continua querendo apoiar o aborto. Continua querendo entrar nesses sites pornográficos. Continua querendo sair com esses coleguinhas aí. Continua querendo ir para esses shows mundanos aí, se misturando com essas pessoas aí. Continua querendo aí trair seu esposo, sua esposa. Continua querendo levar essa vida errada que você tá. Continua querendo falar palavrão dentro de casa. Você pode até continuar. Se você quer continuar, continua. Mas depois vai vir problemas gravíssimos. Eu vou falar de uma maneira mais forte ainda. Vai vir problemas extremamente gravíssimos. Eu vou falar de uma maneira mais forte ainda. Vai vir problema extremamente muito complicado, que você vai ser difícil de resolver. Eita Jesus, Briando Halabando Minaya, oh aleluia, oh Jesus, oh Jesus, é muito forte,
Versículo 8. Olha o que diz. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Olha só, meus amados irmãos, o caráter de José. José não queria trair o seu dono, mas ele não queria trair, sabe, primeiramente quem? O Deus Todo-Poderoso. Repare bem, nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Olha só, ele estava preocupado com Deus. Meus amados irmãos, você imagina o quanto dói o coração de Deus quando você quer viver no pecado? É claro, meus amados irmãos, que pecar todo mundo pega. Eu estou falando viver no pecado. A pessoa sabe que é errado e Deus está usando o pastor, Deus está usando o profeta para alertar, e você quer ficar na coisa errada. Pecar todo mundo peca. Ninguém é perfeito, não. Eu não sou perfeito, eu sou falho. Você também não é perfeito, você é falho. Ninguém é perfeito. Quem está falando que é perfeito, então você está mentindo. Porque ninguém é perfeito. Se você está falando que é perfeito, você está mentindo. E o pai da mentira a gente já sabe quem é, não precisa nem falar. Estou falando de pessoa que vive no pecado. Pessoa que não se arrepende. Pessoa que confunde o arrependimento com remorso. Arrependimento é uma coisa, remorso é outra coisa. O arrependimento você muda. O remorso você fica remoendo aquela dor. E você jamais muda. Então, que você venha saber, você que está no homossexualismo, você que está na idolatria, você que está fazendo coisas que a palavra condena, que você venha primeiramente pensar em Deus, que você está fazendo isso, você está entristecendo o coração de Deus. Você que está me ouvindo que é filho, olha como dói o coração da sua mãe quando ela vê que você está no caminho errado. Se dói assim o coração de uma mãe, imagina como dói o coração de Deus. Então, que você venha saber que você está entristecendo o coração de Deus. Fazer isso com Deus, o Deus Todo-Poderoso que enviou o seu único filho, Você que é mãe, você daria? Você que é mãe e tem apenas um filho ou uma filha, você daria em pró de uma humanidade ingrata? É claro que não daria. A gente não tem ideia, não tem noção o quanto Jesus sofreu naquela cruz do Calvário. Portanto, que você venha colocar sempre isso em mente, que você está entristecendo o coração de Deus quando você está vivendo no pecado. E Deus sempre fala com você, Deus sempre usa alguém para falar com você. Se você está vivendo no pecado, é porque você quer. Se tem pessoa te alertando, então é porque você está querendo. Então, sabe o que vai acontecer? Quando você chegar lá na frente de Deus e você vir com desculpa, sabe o que ele vai falar com você? Escuta isso aqui que é muito forte. Sabe o que ele vai falar com você? Você lembra quando eu usei o meu filho naquela pregação da noite para falar com você? Você lembra? Você lembra quando eu usei o meu filho para falar com você naquele status de WhatsApp? Você lembra? Você lembra quando eu usei o meu filho para enviar aquela mensagem para você no WhatsApp? Você lembra? Você lembra o quanto o meu filho que eu levantei, você lembra o quanto ele puxou sua orelha para você não viver no pecado? Você lembra? E mesmo assim você quis ficar? Você lembra? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Eita, raba! Orandoria sarando. É forte demais. É muito forte. Não brinca com o pecado, não. Porque o salário do pecado é a morte. E a pior morte não é a morte física. Sabe qual é a pior morte que tem? É a morte espiritual. Você vai queimar para sempre no lago de fogo. E você não faz ideia de como arde, É pior que esse fogo aí que você se queima aí. E eu não tô falando isso aqui pra te assustar e pra te obrigar a seguir a Deus, não. Você tem que seguir a Deus por amor, não é por obrigação, não é por força nem por violência. Eu tô falando isso aqui pra te alertar, porque eu te amo. Porque eu amo você.
Então que você venha ter caráter e que você venha saber que o inimigo sempre vai usar isca para te fazer viver totalmente no pecado. E que você venha primeiramente pensar em Deus quando você decidir viver no pecado, que você está entristecendo o coração de Deus. Se converta, se liberte, aceite o Senhor Jesus, porque somente Jesus pode salvar. Não existe salvação em nenhum outro, em nenhuma outra. Só um mediador entre Deus e os homens, e o nome dele é Jesus. Quem está ensinando outro evangelho aí, esse evangelho é amaldiçoado, como declara a palavra. Não é eu que estou falando isso não, é a palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E que você venha ter caráter, porque cristão, ele tem caráter. Vamos orar? Ô Espírito Santo de Deus, aleluia, Pai. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, Deus Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor vai de encontro, Pai, à vida dessa pessoa, Pai. Ó Deus, Pai, que o Senhor venha moldar o caráter dessa pessoa, que ela venha ter caráter, Pai. Ó Deus, que ela, Pai, não venha viver no pecado, Pai. Ó Deus, abra, Pai, a visão dela espiritual, Pai. Ó Deus, se o inimigo, Pai, tá planejando alguma isca, Pai. Ó Deus, para fazer, Pai, ela se afundar no pecado, Pai. Ó Deus, que o Senhor, Pai, agora, Pai, venha, Pai, enviar, Pai. Ó Deus, os teus anjos mais poderosos, Pai. Ó Deus, para que todo mal, Pai, seja quebrado e seja, Pai, ó Deus, lançado por terra, Pai. Ó Deus, vai repreendendo agora, Pai. Ó Deus, toda pornografia, Pai, toda masturbação, Pai. Ó Deus, toda idolatria, Pai. Ó Deus, todo vício das drogas, Pai. Ó Deus, todo sexo antes do casamento, Pai. Ó Deus, vai repreendendo, Pai. Ó Deus, agora, Pai, todo pensamento suicida, Pai. Ó Deus, todo divórcio, Pai. Ó Deus, toda traição, Pai. Vai repreendendo, Senhor. Entra com teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, com poder e autoridade, Pai, como servo, Pai. Ó Deus, eu, Pai, creio, Pai, que muitas almas já estão se convertendo, Pai. E eu já te agradeço, amém.